Ah, como eu gosto dessa imagem e você achou que a gente não ia chegar. Claro que estamos chegando direto do edifício Novo Mundo na véspera da véspera. Pois é, estamos ao vivo para que você, caso precise, caso você ainda tenha dúvidas, possa esclarecer com a sua candidata. É por isso e é para isso que está no ar mais um Páginas Entrevista. Seja muito bem-vindo e sejam muito bem-vindas. E aí, parça, tudo bem? Tudo bem. Se você acha que nós não estamos ao vivo... É ao vivo. Porque às 6h30 a gente estava lá no Olímpia, você se enganou. A gente deu um jeito, fez um pilim-pim-pim, banho tomado, toda bonita, toda produzida para nossa central e para o meu parça. Não me pergunte como, mas cá estamos, lindas e maravilhosas. Viu? Isso é coisa de mulher também, né? Mulher tem todo esse cuidado e não é pra mim, não. É pra vocês. É pra vocês porque onde estiver, com certeza a Dani vai estar nos representando muito bem, não é? E não tô com aliás, você tá parecendo... Ela tá parecendo aquelas que a gente encontrava na Lesp, época que a gente ia lá. Pois pode se acostumando. Esse é o modelito... Tia Dani Rodrigueiro, de Alesp, e também aquele que a gente estava no Olímpia agora, de tênis, batendo perna, conversando com todo mundo. E até agora, saímos de lá 6h20. Não sou daquelas meninas que demoram muito, aliás, isso é lenda. Sou daquelas que rapidinho a gente resolve e a gente já está no crachá de deputada e aquele crachá que é o crachá que a Central merece, que os nossos super parceiros merecem, que todo mundo que está sempre com a gente, Boni, mais de 40 milhões de alcance. Você viu só? É muito orgulho. Viu, mas né? já até aumentou, viu? Se for ver o período eleitoral agora... Atualizada. Já deve, graças a você, esse número ter aumentado, viu? Você sabe do que a gente vai falar, né? A gente vai relembrar você que domingo agora você vai ter que votar em representantes da nossa região. É nossa obrigação ter uma representante novamente em São Paulo para que as coisas melhorem, para que as coisas andem, para que tudo fique bem e tudo vai dar certo. Não tenha dúvida disso. A Dani tossiu, sabe por que tossiu? Porque tá falando, gente. Imagina, cada visita é o pessoal acolhendo muito bem. Inclusive, a gente tem algumas imagens aí pra gente ilustrar, porque a gente só fica falando, tá visitando, mas a gente vai mostrar. Vamos mostrar Dani Rodrigueiro nas ruas de Jaú, ou da região, não sei. Ah lá. O que é esse vídeo aí, Dani? Nossa, esse tava brava, hein? Esse foi antes de ontem. E olha que essa é a Dani brava, hein? Essa é a Dani um pouquinho brava, nem tão brava. A gente tá ali no pontilhão que desce pro Maria Luísa, nesse local aí. E bastante assim, eu tava bastante incomodada porque a gente tava fazendo o que a lei eleitoral determina, né? Até porque, como eu sempre digo, né, Boni? Não tem o que falar de quem cumpre a lei. Quem cumpre a lei e tá encerrado. Aliás, todo mundo devia de fazer isso, né? Mas a gente tava lá no tete a tete, conversando com todo mundo, sim, com o nosso carro, com o nosso jingle maravilhoso, que a Luana Granai gravou pra gente, maravilhosa. Luana aí, já estamos com imagem de você linda, na rua. Lá no Maria Luísa, aquela menina linda que do fez The Voice, isso. Super parceira nossa, que fez essa alegria toda que é esse jingle nosso. E de repente a gente se deparou com um carro de som de um candidato, e esse carro de som estava completamente irregular, com bandeiras para fora do limite do carro, inclusive desrespeitando leis de trânsito, mas desrespeitando a lei eleitoral, que não permite que o carro de som fique andando sem a presença do candidato. E foi muito desagradável, sabe? Porque a gente divulga com antecedência nas redes sociais, a gente comunica às autoridades dos nossos percursos, dos nossos trajetos. E a gente faz isso por respeito à população, por respeito ao eleitor e por respeito às regras do jogo, né? Que tem que ser assim. E aí, né, coincidência ou não, a gente teve aí a desagradável surpresa
de um candidato com o seu veículo, sem a sua presença, né? E aonde a gente ia, ele ia atrás. E aí aquela coisa, isso não pode, né? A Dani coloca assim o dedo em riste para todo mundo que faz coisa errada. E aí, puxãozinho de orelha, né? Processo. Foi processo, né? Nosso advogado já fez a representação, a liminar foi determinada e com acolhida, né? Com absoluta tranquilidade, imediatamente, o candidato foi notificado, não pode fazer isso, né? Crime de desobediência se desrespeitar a decisão judicial. Então, o carro de som tem limites, tem que estar com o candidato junto e aquela história, a lei é lei. O que me incomodou, Boni, é o seguinte, sabe, por que faz isso em bairros que a gente sabe que o poder público está distante, em bairros que têm necessidade muito mais sensíveis do que em outros lugares da cidade? Ou seja, qual a sensação que eu acredito? É que esse candidato, ele tem a pretensão de achar que em determinados bairros a gente está diante de terra de ninguém, onde o Estado não chega e todo mundo pode fazer o que quiser. E sabe, Boni, uma coisa que foi muito interessante? Estando lá no Maria Luísa IV, eu encontrei pessoas que desde a época que eu era investigadora, eu já tinha um contato muito forte, um cuidado muito forte, e que me reconheceram de coração. Algumas eu nem lembrava, mas lembraram de mim. Eu tenho um carinho muito grande pelo Maria Luísa IV. Agora a gente tem imagens também de você lá no Maria Luísa IV. Então, eu encontrei pessoas muito queridas e nesse vídeo eu falo isso. Diferente do que algumas pessoas pensam que a periferia é terra de ninguém, a periferia é um local da cidade, os lugares onde as políticas públicas elas alcançam, né, com menor intensidade, com menor qualidade do serviço prestado, é um lugar que a gente vai dar prioridade. Então, queira você ou não, meu amigo, queira você ou não, a gente vai cuidar sim das populações que nunca tiveram esse espaço, o espaço de reconhecimento. Me importa muito criar uma creche, me importa muito exigir e fazer exigir atendimento à saúde de crianças, importa muito para mim trazer, olha isso que delícia, Boni, trazer políticas públicas para as populações mais, vamos dizer assim, desprezadas pelos poderes constituídos. É sobre isso, sabe? E nesses lugares, se até outro dia, meu querido, você achava que era terra de ninguém, em outras gestões, né? Se foi assim que você foi criado, agora não é mais assim, tá? A tia Dani tá aqui e a tia Dani exige respeito e se você continuar andando fora da linha, vai continuar tomando puxão de orelha do Tribunal Regional Eleitoral, vai continuar sendo exposto porque essas coisas não são assim, né? Vamos aprender que as regras devem ser cumpridas, vamos aprender a ter respeito pela população, vamos aprender a falar o que tem que ser dito de verdade. Mas fora tudo isso... Viu? Mas calma aí que eu tenho duas dúvidas a respeito disso. A primeira tá bom, já percebi que não vai falar o nome do candidato, mas eu acho que já ficou bem subentendido quem é. O que me chama a atenção é por que ir atrás de onde a Dani está? É isso que eu queria saber. Pelo óbvio, né? E aliás é o que eu tenho escutado. Olha, passaram aqui, falaram que você não é de Jaú. Sou sim, gente, nunca saí daqui. Olha, passaram aqui e falaram que você vai abandonar a cidade, porque a gente teve um candidato que foi eleito para deputado federal e o rapaz está dizendo que você vai fazer igual. E aí aquela história, Boni, por exemplo, eu anunciei em primeira mão, registrei em cartório, né? A ideia originária é minha, de ter um gabinete aqui na cidade. Então não adianta depois, né, vir falar que vai fazer um escritório político, porque foi o que eu disse até aqui para você. Vai copiar a ideia. E qual é a tua ideia original, meu amigo? Aliás, naquele dia que você perguntou isso para ele, você vai ficar aqui? Ele falou assim, eu preciso ver que dia que trabalha na Lesp, ainda não me inteirei quais são os dias que trabalha na Lesp, se não me engano. Oh, meu Deus do céu, você já pensou, Boni? Você que está nos ouvindo vai fazer uma entrevista de emprego, vai se candidatar aí para uma vaga no mercado de trabalho em algum lugar e você chega para o teu patrão e fala, olha, eu não tenho certeza que dia que trabalha, mas estou aqui à disposição, depois eu me inteiro. Porque, na verdade, o candidato a deputado,
ele está se dirigindo ao eleitor, que é o verdadeiro patrão do candidato. E aí, quando o candidato fala, eu não sei direito que dia que trabalha, ele está falando para o patrão dele, olha, eu quero trabalhar para você, você dá seu voto para mim, é como se ele dissesse, você me contrata para trabalhar para você, só que eu nem sei direito quando é que trabalha lá, ainda não tive tempo de me inteirar. Viu, antes de você falar alguma coisa, já vou eu perguntar. Já que funcionário do povo trabalha de segunda a segunda, praticamente 24 horas por dia. É isso, não é? É isso, Boni, é isso. É uma entrega. É uma entrega. E aí é por isso que eu digo, sabe? As pessoas, Dani, mas você tem 50 e tantos anos, né? Também não precisamos falar tantos. Mas são 50 e mais de um. E só agora, porque só agora eu posso dedicar a minha vida a isso. Eu precisava construir a minha história, eu precisava construir a minha qualificação. Eu tinha filho para criar, eu tinha uma história para ser vivida e que precisava da minha presença. Então eu não podia me candidatar para ser mais do mesmo, para ser alguém que é sem ser, alguém que tem o nome, o cargo político e que se nega a trabalhar, alguém que não está à disposição 100% da população. Então não dava para fazer isso antes. Aliás, é engraçado isso, né? Porque o pessoal fala que eu não tenho uma história política. Mas essa semana alguém questionou sobre a minha atuação na OAB, como dirigente da OAB. Mas, Dani, digamos assim, que nesse pensamento de... A gente já sabe, pelo amor... Viu? Agora eu comecei a rezar pro domingo já. Porque eu não quero passar vergonha com parte da população. Porque eu sei que muita gente vai fazer o certo. Aliás, eu vou aproveitar, Dani, aqui. Eu enviei para o cartório eleitoral registros de pessoas que entraram em contato com a página, mas por medo e etc. não quiseram dizer quais eram as empresas que estavam assediando os funcionários a votarem em determinados candidatos. Fica difícil quando a pessoa não quer dar o nome da empresa, mas o que a gente pode reforçar aqui, se você está vendo a gente ao vivo, se você vai assistir a gente depois, não tem problema, eu insisto para você. Se forem te oferecer dinheiro, pegue. Se puder filmar entregando, melhor ainda. Mas se não puder, pegue, compra carne, compra um pacote de arroz, que é o que vai dar para você fazer. Mas não vote, porque esse dinheiro que estão te dando é dinheiro teu, que já foi roubado, desviado de alguma maneira. Então, se o seu patrão está falando para você que você precisa votar nesse ou naquele, fala assim para ele, beleza, sem problema nenhum. Pode, não vai arrumar encrenca, fala que vota. E não vota. Não tem como saber se você votou ou se você não votou. O seu voto, acredite você, é secreto. Tanto que, para não ter nenhum tipo de problema, esse ano nem com o celular vai poder entrar na cabine de votação. Então, não fiquem preocupados com isso. Votem com o coração, votem em quem vai de fato representar a nossa região, não vai sumir daqui, sabe quando tem que trabalhar, sabe o que tem que fazer, sabe quando tem que fazer, sabe a hora de fazer, sabe com quem tem que fazer para que as coisas deem certo e não nos decepcione. Não é decepcionar a Dani ou decepcionar o Boni. Não decepcione seu vizinho, seu filho, seu neto, seu amigo, seu colega de trabalho. Não decepcione a nossa cidade, não decepcione a nossa região. Ah, meu patrão quer que eu vote nesse. Vou votar. Pô, conte comigo e não vota. Pronto, acabou. Vota em quem você acha que tem que votar. Desde que essa pessoa seja da nossa região. É mais ou menos isso ou é sobre isso? É sobre isso, é exatamente sobre isso, gente. Eu queria que você falasse, inclusive, um pouco rapidamente sobre isso. A questão, muita gente está reclamando, gente, sobre não poder entrar com o celular, né? É uma proteção pra gente, porque muita gente que trabalha, as pessoas vêm com esse papo, olha, você vai votar e eu exijo que você comprove que você votou no candidato que eu quero que você vote. Essa comprovação não tem como ser feita, né? Então, se você pudesse entrar com o celular e tirar uma foto lá na hora do confirma, filmar, né? A hora do confirma, você teria como atender. Quando a lei, ela proíbe, a justiça, ela proíbe a entrada com o celular, ela está protegendo o teu voto, que é um direito
constitucional, um direito fundamental, um direito inalienável que ninguém pode mexer nele. Então isto é uma segurança para que você não seja forçado a votar. Hoje chegou para mim, Boni, um áudio de um projeto social que tem aqui na cidade, e esse projeto social é um projeto muito bonito, e esse projeto então dizia o seguinte: para continuar atendendo as crianças, eu quero que vocês venham numa reunião cujo candidato a deputado estadual fulano de tal vai estar presente. Se você não vier nesta reunião, que inclusive vai ter um jantar, vai ter uma comemoração, um bolo, alguma coisa ali, um comes e bebes ali, se você não vier nesta reunião para preencher a ficha do seu filho, ele não vai mais ser atendido pelo projeto. As fichas que eu já tenho, eu estou rasgando. E você deve vir para a reunião amanhã. No final da reunião, onde você vai estar aqui conosco e que você vai apresentar uma nova ficha do seu filho para que ele continue sendo atendido pelo projeto social, o candidato vai dar uma palavrinha com vocês. Não é obrigatório ficar assistindo o candidato, mas ele vai estar aqui e nós estamos defendendo o que a gente acredita. Boni, eu sou advogada, não é um projeto ligado à prefeitura, portanto é um projeto de bairro, Então deixa eu já falar. Não é crime. Mas é mentira, tá? Não existe isso que se você, seu filho... Digo mais, já que a Dani tá falando aqui. Se você tiver metade ou um pouquinho de coragem igual eu tenho, só chame na página, só fale quem é o candidato, só me mande esse áudio. Se você puder mandar esse áudio, inclusive, pode mandar. Eu vou na porta da casa do candidato e vou falar, o que é esse áudio aqui? Eu já até sei mais ou menos o que você está falando. E ele foi na reunião. Ele foi na reunião porque depois, quem me mandou esse áudio, mandou a filmagem dele indo na reunião. Então eu quero tudo. Nós vamos estar... amanhã a Central da Notícia vai estar na porta da casa desse candidato. Como que ele pode falar que tem ou não tem vaga se votar para... não. Aí tá vendo por que as coisas não vão para frente? Gente, escuta que a Dani vai contar. Escuta que a Dani vai contar para vocês. Não. Em tese, isso não é crime. Em tese, isso não é crime, Boni. Mas é falta de vergonha na cara. É falta de respeito, de decência, de ética, se submeter a isso. É falta de verdade, de compromisso, de dignidade. É falta de ser homem. Estou falando de novo para você, que de novo deve estar assistindo, porque toda vez que eu estou aqui, ele está nos assistindo. Estou te falando, que coisa feia! Que coisa feia! Porque assim, se você falar pra mim, mas tia Dani, a moça que quis fazer, mas você foi, meu querido! Se alguém fizesse uma proposta dessa pra mim, eu não iria. Quando eu chego pra conversar com uma pessoa e a população que me ouviu, e eu andei essa cidade inteira, eu falo, dá licença, posso entrar um pouquinho? Às vezes a gente escuta, não, eu já tenho candidato. A primeira pergunta, você já tem candidato a deputado estadual? Tenho. Então me perdoe te incomodar, eu me retiro. Eu faço isso no comércio. Posso conversar com você? Na esquina da Major, com a Amaral Gugel, uma loja. O dono estava na porta, eu falei, não tem ninguém, num horário bem no final do expediente, posso entrar? Ele falou, olha, eu preferia não. Eu falei, me perdoe o incômodo, estou saindo. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Se você não tem respeito pelo cidadão que você quer que vote em você, como é que você pode falar que você vai ser representante? Escutei um monte, sabe, Boni? Você fez uma pergunta esses dias para esse mesmo candidato. Você está indo na região? Ele disse o seguinte para você. Mas nós temos condição de eleger um candidato aqui. É só se todo mundo decidisse por um só. E não te respondeu que está indo na região, porque não está. Porque tem dito para todo mundo. Porque o próprio presidente do partido dele disse, estamos começando a campanha para prefeito. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estava quieta até agora, tá? Mas vai atrás de mim, poxa, eu vou num lugar, eu estou anunciando antes, liga pro coordenador da minha campanha, a Dani falou que vai no centro, não dá para mandar ela para outro lugar? Claro que não. A Dani avisa antes, a Dani divulga nas redes sociais. A Dani fala onde ela vai estar.
A Dani respeita, inclusive, a livre disputa. A Dani encontra com o Paulo de Tarso, a Dani encontra com o Magesto, a Dani encontra com o Juliano Grisos. São pessoas queridas, são pessoas que são íntegras, que respeitam a gente, que a gente respeita. Ó, já tirei 3 da jogada. Eu encontrei outro dia aqui o Nilson da churrascaria, né? Você presenciou, ele estava saindo, eu estava chegando. Um moço amável, decente. E pouco importa se nós estamos do mesmo lado, do lado contrário. Nós temos que ter respeito. Respeito. Não dá para sair falando mal. Ó, vocês estão vendo que eu tô nem falando o nome da pessoa. Entramos com uma representação eleitoral, ela foi julgada procedente, liminarmente, né? Logicamente, tem o procedimento todo. Porque a propaganda estava errada, vai para cima da gente. E se fosse por acaso, vamos imaginar, Boni, a Dani está lá no Maria Luísa 4, a pessoa não viu, porque ela também não é obrigada a acompanhar, e aí ela não viu. Por coincidência, ela vai para Maria Luísa 4 também. Tá tudo bem. Isso aconteceu comigo, com o Magesto. Encontrei o Magesto. Sabe o que nós fizemos quando nós nos encontramos? Se juntaram. Nós nos abraçamos, nós nos desejamos sorte, amor, carinho. Eu encontrei com o Paulo de Tarso, que eu amo de paixão, um grande homem, um grande médico, uma grande defesa da cidade. Eu encontrei com o Paulo de Tarso, nós andamos juntos. Foi lindo. E não tem problema nenhum. Agora, se por acaso a pessoa fosse para o mesmo bairro que eu estava, tá tudo bem. As coordenações de campanha falam, vou começar pela direita, você começa pela esquerda e tá tudo bem. Essa é a verdade, apresentar para a população. Mas não, mandou só o carro de som para perturbar quem estava trabalhando do jeito certo. Entendi. Essa é a minha bronca. E eu não gosto de coisa errada, entendeu? Sim. E tanto tá errado que liminarmente tomou uma invertida. Eu não gosto disso. E fica falando mal de mim. Ah, vai falar mal de outra pessoa, amigo. Não, viu? Ninguém não. Viu? Mas você concorda comigo que ninguém bate em cachorro morto? Ai, mas então, tô gostando. Né? Gente, não é verdade? Tô gostando. Aliás, ontem o nosso, acredito, pelo menos meu amigo Paulo Soares falou um negócio que é verdade. Quanto mais falam mal, quanto mais batem, mais cresce. Porque você acaba fazendo propaganda da pessoa. Isso. Né? E se você fala mal, é porque você não tem argumento. Concorda? É mais ou menos isso. Eu falo bastante a respeito disso, que ultimamente, aliás, eu entrei em discussões não públicas, mas assim, em grupos de amigos, inclusive. E eu tenho a seguinte teoria. Estava acontecendo de muitas amigas minhas reclamarem que os namorados chamam de louca. Ah, porque você tá louca, porque você tá louca. Sabe por que fazem isso? Porque não tem mais argumento. Quando perde o argumento, aí ofende, aí chama você de louca, chama você homem, você mulher. Perdeu o argumento, vai pra estupidez. Entendeu? Quando não tem o que falar, tem que fazer isso, tem que falar mal. Aí o que acontece? Bate e cresce. Cresce com alguém que tem projetos e que está decidida a defender essa região carente, né, Dani? Mas, Boni, é com toda a força da minha alma, sabe? É com toda a força do meu coração. Gente, e se eu tô falando aqui agora, eu não tô simplesmente batendo. Eu tô mostrando um erro que a justiça já reconheceu. Eu tô mostrando um descumprimento de lei. Não tô falando mal aleatoriamente. Aliás, se quer, tô falando o nome da pessoa, porque não tem paciência para isso. Mas, enfim, a ideia maior, gente, e eu venho falando isso há bastante tempo. Sim, eu acho que eu sou a única pessoa que está andando a região. Hoje a gente estava em Barra Bonita, antes de ir para o Olímpia, antes de fazer Novo Horizonte, a gente estava na Barra Bonita. Eu acho que eu sou a única pessoa que está andando a região e que tem essa ideia. Gente, vocês vão ver. E tomara que a gente veja para um resultado positivo. Vocês vão ver para onde a gente vai ter voto. Eu estava entrando aqui, um colega que não vejo há 15 anos, que foi meu aluno, me ligou. Dani, estou em Votuporanga, vi tua propaganda na TV hoje, não sabia que você era candidata, faz 15 anos
que a gente não se vê. Ele podia ter visto pela central, né? Mas já ia ficar feliz. Já manda o link pra ele já, pra ele espalhar o link da central também. Votuporanga e falou, você vai ter e não vai ser um voto só aqui. Então a gente, são alcances que a gente tem por conta da construção que a gente tem na nossa vida. Mas além desses alcances, que vem espontaneamente, porque a gente não lembra de todo mundo, né? Eu acho que ao longo da minha vida, sem querer jogar alto, tem uma conta aí que varia entre 30 e 40 mil alunos, né? Uma vez eu estava falando com o pessoal agora na campanha eleitoral, você deu aula em Tupã, eu nem lembrava, porque faz muito tempo. Então, assim, é muita gente. Aí ela fala que tem 50 e alguns anos, mas eu dei aula em Tupã e não lembro. Nem lembrava, faz tempo. Enfim, gente, é muita gente que a gente vem buscando e vem construindo, e é uma história muito legal, né? Então, assim, tem projeto de verdade, sabe? Esse cuidado que a gente tem, sabe, Boni, a gente vê a ausência de tanta coisa. Esses dias uma menina de 26 anos, lá no distrito de Potunduva, semana passada, ela falava pra mim assim, nossa, eu queria muito votar em você, mas eu não posso votar. E aí eu disse pra ela, por que você não pode votar? Ela falou, porque eu não tenho título. Eu falei, mas como assim você não tem título? Você não tem título, você não tem carteira de trabalho? Não, não tenho. E você tá com uma criança no colo, e eu não consigo creche. Então, assim, é uma mistura de coisas que a gente precisa alcançar, sabe? A gente precisa chegar a essas populações que o Estado não tem buscado atender de uma forma decente. Eu sei que é super importante o asfalto para ir até o distrito de Potunduva, mas não adianta nada, gente, nós temos um asfalto para ir até lá, se a gente não alcança as mães de lá com creche, essa menina não tem título de eleitor. Se ela não tem título de eleitor e ela não tem carteira de trabalho, ela realmente não é uma cidadã ativa e pronta para o mercado de trabalho absorvê-la. E aí fica aquela discussão, se ela não tem trabalho, ela não consegue pôr a criança na creche. Mas se ela não consegue pôr a criança na creche, ela não consegue procurar o trabalho. E nesse meio todo, o Estado simplesmente não alcança essas pessoas. Então, vamos parar, sabe? Hoje a gente viu, né, um criminoso perseguindo uma senhora e assaltando uma senhora, aí veio gente me provocar, ele é pessoa em situação de rua, ai, coitadinho. Não, gente, isso não é situação de rua, isso não é nem nóia, isso é criminoso, que tem que ser preso. E foi, isso. Mas a justiça soltou. Então, Boni, mas a gente tem que cuidar da sociedade com monitoramento das cidades inteligentes, porque senão nós não posso falar? Eu não vou me aguentar. Sabe o que a gente precisa fazer também? Descobrir o endereço da promotora, o condomínio da promotora. Tô esperando vocês me mandarem o endereço da promotora, a Prefeitura Municipal de Jaú, eu quero, porque nós vamos alugar uma casa para pôr todos os nóia da cidade na frente do condomínio da promotora, que mandou colocar em áreas de fácil acesso. Porque ela mora no condomínio, ó. Você acha que o nóia vai entrar dentro do condomínio com muros enormes? Não, o nóia vai ali na Senhora do Santo Antônio com a faca, vai no idoso que saiu do banco e machuca o idoso e bate no idoso para roubar R$1.200, que é o que ele tem para viver no mês. É isso. E aí a polícia, aliás, diga-se de passagem, esse caso que a Dani está falando, aconteceu no edifício Ferreira Dias, que é no centro de Jaú, 7 e pouco da manhã, e coisas de instantes que os vídeos estavam nas redes sociais, o pessoal da assistência social, o DEVA, para dar nomes inclusive, identificou, até pelo trabalho que tem feito, acionou a polícia prendeu o cara foi preso em flagrante, porque tanto os objetos, ele foi identificado pela imagem, jogou o celular no rio e etc, foi preso, aí foi na audiência de custódia, eu sou morador de rua, eu sou vulnerável, daí sabe o que a juíza faz? Tá liberado. O que adianta? Do que adianta? Precisa dar um jeito nisso. Como? Me explique. Então, vou explicar, dá até vontade de tossir. Fique à vontade. Desculpa, gente. É que assim, ó... Você tem falado mais do que o normal. Eu tenho falado, e esses 3 dias de chuva, eu não tô deixando de abraçar todo mundo, de andar por causa da chuva.
E aí, né, a tia que já não é mais um bebê, né, acaba ficando dodói. Eu brinco e falo, gente, me respeita que eu tenho mais de 50, né? Então, a gente acabou pegando aí uma tossinha, mas já passa. Então é o seguinte, gente, quando no finalzinho do tempo que o Rafael estava como secretário da Assistência Social, a gente estava vendo acontecer uma evolução nessa questão da assistência social. A gente tem um projeto, né, isso você pode acessar nas páginas nossas, que envolve as cidades inteligentes, as guardas municipais, que precisa de guarda municipal, tanto para a questão patrimonial quanto para a questão pessoal, né? Então, sim, a guarda voltada à proteção do cidadão e a do patrimônio, sim, tá? E o monitoramento junto com o setor de serviço social das prefeituras, para que a gente possa cuidar do morador de rua, da pessoa em situação de rua, de forma a identificar quem é doente, quem é viciado e que precisa de tratamento, quem é vagabundo e que precisa, porque quem é criminoso. Exatamente, porque a gente fala sempre isso, punir é civilizatório. Ninguém aqui é contra a punição, muito pelo contrário, punir é civilizatório. Só que a gente precisa cuidar disso. E esse projeto, Boni, ele é um projeto Estado. Sabe por quê, Boni? Porque não adianta a gente cuidar do que tem aqui em Jaú e de cuidar do que tem na Barra Bonita, de cuidar do que tem em Bocaina e não cuidar em nível estadual, porque aí a gente cuida aqui e aí vem o morador de Pederneiras, vem o morador de Bauru, vem o morador de Piratininga e acaba vindo para cá a pessoa em situação de rua. E a gente acaba só enxugando gelo. Então tem que ser um projeto estadual. O projeto das cidades inteligentes, ele envolve todo esse monitoramento. E ele começa, Boni, com o monitoramento do menor infrator. É uma questão simples. A cidade tem que saber quem são os seus menores infratores. Porque esse menor infrator, quando ele deixa a Fundação Casa, ele não tem o acolhimento do Estado. E ao não ter o acolhimento do Estado, ele se torna uma pessoa em situação de rua. Ele sai da Fundação Casa bandido de vez, com diploma. Então, diplomado você sabe que na Fundação Casa, você tem atendimentos... Para você ter uma ideia, a pessoa na situação Casa, na Fundação Casa... Viu? Ó, só vou falar uma coisa. A gente não vai se estender muito sobre esse assunto. Eu vou explicar por quê. A Daniela é uma advogada criminalista também. Então ela entende melhor do que eu em relação a isso. Eu estou tendo a postura de cidadão que não aguenta mais isso e a Dani tem a postura da solução, porque dá para resolver. Para gente, a solução seria mais rápida, para uns de um jeito, para outros de outro e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa seguir as leis. E dentro das leis vigentes, dá para resolver. Dá, Boni. A gente precisa de um projeto de cidades inteligentes. Então, assim, é difícil explicar esse projeto em pouco tempo. Mas você pode procurar nas redes sociais da Dani. Dá para você. É um dos nossos projetos. Nós temos uma plataforma de cuidado com a sociedade de um modo geral. E cuidar da sociedade é tentar minimizar o problema das pessoas em situação de rua por elas e por quem convive com elas, como essa senhora. Mas eu volto a te dizer, essa senhora que foi assaltada aqui em Jaú, ela não foi assaltada por um nóia, uma pessoa em situação de rua, ela foi assaltada por um criminoso, e esse criminoso precisava do rigor da lei, porque punir é civilizatório. Está errado, na minha visão, o que aconteceu. Tá? É completamente diferente, que nem uma época aqui em Jaú que a gente tinha alguns assaltos a alguns estabelecimentos comerciais altamente elaborados. Não dá para você falar que uma pessoa em situação de rua não tinha nem força para poder fazer o que foi feito. Então a gente precisa enxergar isso. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de bandido, muito pelo contrário. Quem é cliente meu sabe muito bem como eu sou rigorosa com isso. A primeira coisa, Boni, é reconhecer o erro. Porque se você não reconhecer o erro, você não consegue ressignificar a sua história. E para mim não interessa. Não interessava enquanto eu advogava, porque eu não advogo mais, não interessava enquanto eu advogava trabalhar para pessoas que não tinham interesse em mudar a sua história. Então essa é a questão. Agora, Boni, esse projeto faz parte dos 30 projetos nossos que estão lá. Eu tinha vontade, Boni, de sentar aqui com você e contar sobre cada um deles detalhadamente. A gente não tem tempo para isso. A
Apesar que essa semana parece que tem menos entrevistas. Então, você viu só hoje, aliás, hoje você vai acompanhar algumas reprises de entrevistas que podem ser reprisadas, inclusive, porque foram feitas com prefeitos e tudo mais, porque hoje, antivéspera da eleição, só a Dani aqui para trazer projetos. Será que o povo acabou com os projetos? Não tem mais? Então, hoje só a Dani está aqui. Já tá, hein, gente? E mesmo porque também a gente hoje, acho que o pessoal, vou pegar aquele gancho do bate, fala mal, mas tá todo mundo esperando o debate, né? Por isso também, teve gente que não veio por causa do debate. Vai ter debate na televisão. Ah, não, gente. E ó, deixa eu aproveitar e falar em relação ao debate. Polarizado que está, eu vou pegar alguns ganchos do que a Dani disse. Vamos conversar mais uma vez rapidinho, sério, para você não esquecer porque estamos aqui. Estamos aqui desde quando a campanha eleitoral começou, para deixar claro e nítido para você que sim, teríamos a possibilidade de recuperar o tempo perdido e elegermos uma representante em São Paulo, para a gente poder chamar de nossa representante, para a gente saber que de verdade, de fato, estaríamos sendo cuidados por alguém. A gente começou esse trabalho para tentar explicar para você que sim, é possível. É verdade que só com os votos de Jaú, se todo mundo pensasse pelo bem da cidade e não em quem deu um tanque de combustível, a gente conseguiria com os votos de Jaú eleger uma representante. Mas aí a gente viu os números. Os números, aonde a gente estava chegando, quem a gente estava atingindo, e descobrimos que a nossa região pode ter uma representante, pode ter um homem e uma mulher, ou só uma mulher, pode ter um representante em Brasília. E a região faz parte hoje de uma coisa só. Todos nós somos a mesma região. Porque você que está em Itapuí depende da gente, como a gente depende de Itapuí quando precisa, quer passar um final de semana, uma tarde de domingo agradável com a família na prainha. Você de Pederneiras precisa de Jaú, mas a gente também precisa de vocês quando a gente aluga de vocês rancho lá no Paturis, por exemplo, para aproveitar um final de semana às margens do Rio Tietê. Você de Barra Bonita precisa de Jaú, mas quanto jauense não vai todo final de semana para Barra Bonita passear na Praça do Teleférico, na Avenida Pedrometo? E olha quanta coisa em pouco tempo eu falei que pode ficar maior. E é fácil isso acontecer. Basta você não fazer coisa errada no domingo. Basta você votar direito, basta você lembrar do seu filho, do filho do seu amigo, se você não tiver filho, do seu sobrinho, que seja de quem você é padrinho, do seu afilhado, da sua afilhada, não importa. A gente precisa provar para muita gente que acha que está lidando com uma população de 350 mil pessoas, que a nossa região, a região de Jaú, digamos, é responsável, ou 350 mil pessoas que fazem parte da região de Jaú. Tem muita gente que tem dinheiro e acha que a gente é burro e que a gente vai continuar fazendo o que eles querem. E graças a Deus, a Central da Notícia, junto às páginas parceiras, pôde levar até você, está podendo até amanhã, na verdade, levar até você o que a sua candidata, que pretende ser a sua representante, pode de fato fazer. E a gente pode mostrar para essa gente que a gente não é pau mandado, não. A gente tem escolha, a gente já escolheu, a gente já decidiu e a gente, sim, vai ter uma representante que de fato vai cuidar da gente depois de tanto tempo abandonados em São Paulo. Eu acho que é sobre isso, né, Dani? É sobre isso, gente. Eu queria dizer uma coisa para você. Tá vendo Jaú ali, nesse cenário maravilhoso nosso, Boni? Sim. Jaú é a nossa região administrativa. Mas tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Bem onde você tá com a mãozinha aí, em Jaú, tá. Nós vamos ter um escritório em janeiro que vai começar a funcionar para atender toda essa nossa região.
a gente vai ser realmente um polo administrativo lutando com unhas e dentes. Viu? Mas daí vamos supor que o Abelardo lá de Bariri precisa falar com a Dani. Ele não vai ter que vir aqui, toda né? a nossa região. O prefeito fala com a Dani. O prefeito fala com a Dani a hora que quiser. Eu estou dizendo da população. Sim. Eu não vou mentir para você que dá para a gente ter um escritório em cada cidade, porque não dá, Boni. Nós temos uma quantidade de assessores que a lei permite que sejam contratados. Então, nós precisamos estar no polo regional, numa sede administrativa, e essa sede administrativa é Jaú. Mas você de Itapuí, você de Boracéia, você de Bocaina, você de Dois Córregos, você de Pederneiras, você vai estar um pulinho da gente. E nada impede da gente fazer aquilo que está no nosso projeto, o gabinete itinerante. Então, o nosso gabinete também vai poder estar nas cidades da nossa região. Olha que bacana. Boni, esse é um projeto que eu exijo que aconteça. A gente assume em março. Dia 15. Num dia muito importante, muito difícil para mim. É o aniversário de morte do meu pai. Véspera do aniversário da minha filha. Minha filha nasce no dia seguinte do aniversário de morte do meu pai. Mas é o começo de um novo ciclo. Essa semana, a gente comentou na segunda-feira, passando por um problema sério de saúde na família. E assim, mais firme, porque estamos todos muito envolvidos com isso tudo. Isso tudo, para mim, é muito significativo. E é sobre isso, gente. É sobre o amor que eu tenho, a construção da minha vida, a herança que eu vou deixar para minha filha, que é o meu nome, o meu exemplo, para que ela construa a verdade dela. O exemplo que eu tive dos meus pais foi um exemplo tão importante que eu pude construir a minha verdade. E essa herança é a herança que eu vou colocar na ponta do meu coração e da minha cabeça para guiar esses 4 anos e representar a nossa região administrativa. Eu garanto para vocês que a gente vai fazer história, todo mundo junto. Eu garanto para vocês que a Central vai ter muito orgulho da parça dela e que vai ter muito orgulho de noticiar. Eu garanto para vocês que também vai ter horas que o Boni vai falar: Dani, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente vai juntos construir. Jaú precisa, a cidade precisa, a região precisa, e a gente vai junto construir. Essas 30 propostas, elas não são fechadas. Elas são o início da retomada da nossa região. Então, assim, Boni, me emociona muito tudo isso. Me emociona muito essa construção. E eu realmente estou muito feliz com o que está se anunciando. E aí, gente, eu garanto para vocês, vai ser legal, vai ser diferente. A gente vai estar junto e a gente vai fazer melhor. É sobre isso. É sobre isso. Viu? Hoje a Dani só vai falar tchau, porque amanhã é sexta-feira, aí amanhã é o dia dela reafirmar os compromissos com você. Parça, valeu. Amanhã estamos aí. Bom finalzinho de campanha. Eu acho que a gente né? Hoje eu cheguei a falar isso. Eu gosto tanto de política, mas eu acho que todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Você não vai chutar o pau da barraca e deixar a nossa região para trás. Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, não vá fazer isso. Em nome da nossa região. Dani, obrigado. Até amanhã. Para você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E sabe o que é melhor? É melhor ter uma audiência qualificada do que uma audiência robótica. A gente gosta de falar com pessoas, não com robôs, certo? Boa noite, fique bem, cuide-se. E deixa essa gente lá de Brasília, direita, esquerda, brigando, eles não estão nem aí pra gente. A gente tem que se preocupar com os nossos representantes, com a nossa representante aqui em São Paulo e com o nosso representante em Brasília. É sobre isso. Boa noite, tchau, fique bem.